O presente módulo Pontos de Acesso e Tempos destina-se a possibilitar um controle simples, eficaz e económico do ponto dos empregados e de outros acessos, bem como ao registro de tempos de tarefas. Esta questão do controle de ponto e acessos é transversal à generalidade das organizações e há muitos anos que existem no mercado soluções para a mesma. O que distingue a nossa solução? Em primeiro lugar, a nossa solução permite dispensar totalmente os dispositivos tradicionais de controle de ponto. Bastam PCs comuns, tablets e telemóveis para registar os tempos e acessos. Não são precisos mais os relógios de pontos tradicionais de cartões biométricos ou outros. No entanto, os dispositivos tradicionais podem também ser integrados com este módulo. Em segundo lugar, a nossa solução é 100% web, na nuvem, isto é, não só os registros podem ser feitos a partir de qualquer lugar a qualquer hora, como toda a informação relacionada, mesmo a que vem dos dispositivos tradicionais, também podem ser acedidas a partir de qualquer ponto a qualquer hora. Em terceiro lugar, a versatilidade do módulo permite que o mesmo seja aplicável a vários contextos que vão desde a picagem do ponto pelo empregado no seu lugar, depois de fazer login ao seu PC, incluindo portarias e recepções em que alguém controla entradas e saídas de visitantes e, claro, também dispositivos de ponto tradicionais. Podem ainda ser utilizados em termos de controle de tempos, início e fim de eventos e tarefas. Resumindo, temos aqui a nuvem e o nosso ponto web e o ponto tradicional, que também disponibilizamos, integrados na mesma. O nosso ponto web pode ser usado a partir de vários dispositivos, incluindo dispositivos móveis. Aqui temos um dos vários painéis típicos da aplicação, onde os diversos intervenientes acedem à atividade, colocam e tratam avisos, pedidos, justificações e aprovações. Quem estiver autorizado terá online toda a informação e pode picar inclusive o seu ponto a partir de qualquer ponto a qualquer hora. Se pretender, os pedidos e justificações poderão ser feitos diretamente pelos empregados e aprovados pelas chefias. Um aspecto muito importante a sublinhar é que o módulo permite saber no momento quem está ou não na empresa, por exemplo, por uma chefia, por uma telefonista ou em casos de emergência pela segurança. Em alguns países esta facilidade para efeitos de emergência é obrigatória por lei. Em termos da aplicabilidade do módulo, temos aqui em primeiro lugar, nesta primeira linha, o controle de ponto dos empregados, quer feito de uma forma autónoma em qualquer PC, quer num dispositivo móvel, quer ainda integrando dispositivos tradicionais de ponto para escritórios ou mesmo para estaleiros e obras. Nesta segunda linha, vemos a sua utilização em diversos tipos de recepção, em que alguém controla as entradas e saídas de visitantes. Finalmente, temos nesta terceira linha a sua utilização em termos de controle de tempos, início e fim de eventos e tarefas. São tudo atividades que o nosso módulo na web pode suportar com vantagem em relação às soluções tradicionais. Independentemente da solução poder ter o ponto web, ponto tradicional ou uma combinação de ambos, o presente módulo, como veremos, inclui muitas facilidades, mas cada organização deverá focar-se nas suas necessidades e nas facilidades que de facto precisa. As soluções mais simples podem basear-se apenas no registro das picagens e das horas trabalhadas, com base no que serão decididas eventuais faltas. O registro de avisos, pedidos e justificações podem ser incluídos para em paralelo informar avisos de ausência ou outros, pedido diversos de correção de picagens, dispensas e outros, justificações prévias ou posteriores aos factos, etc. As soluções mais complexas começam desde logo pelas formas de geração automática dos horários a cumprir, podendo inclusive basearem-se na facilidade existente para escalonar as pessoas dia a dia segundo diferentes horários. Podem existir mais ou menos regras automáticas para assinalar anomalias nas picagens, gerir atrasos e contas correntes de horas, determinar horas extras, etc. O tratamento dos avisos, pedidos e justificações também pode ser mais ou menos abrangente e automatizado. Como referido, o presente módulo permite o registro de entradas e saídas, início e fim de períodos e tarefas, tudo com facilidades web que podem ser disponibilizadas das mais diversas formas. O registro pode ser feito a partir de qualquer ponto com acesso à web, de um PC ou um telemóvel. Também são aceitas várias formas de identificação do empregado, desde o login a um simples código de segurança, desde o cartão tradicional ao RFID e à impressão digital. Os registros, quando não vindos de dispositivos de pontos tradicionais, podem ser feitos das seguintes formas. Registro por login próprio, em que as pessoas, depois de fazerem o seu login no sistema, registram as entradas e saídas e ou o início e fim das tarefas. Registro por código de segurança e pelo próprio, em que já existe um login feito num PC ou outro dispositivo,
e cada pessoa apenas introduz o seu código de segurança digitando, passando um cartão ou por impressão digital. Registro por código de segurança, mas feito por um terceiro, por exemplo, por uma recepcionista numa recepção ou numa portaria. O recepcionista introduz um código que lhe é indicado ou um cartão que lhe é entregue por visitante ou empregado. Esta possibilidade de usar um código de segurança pode inclusive ser usado num contexto em que o código seja gerado para cada entrada, saída, entrega, levantamento, etc. É só num determinado período. Neste vídeo, independentemente deste módulo poder ser usado em diversos contextos, vamos focar-nos na sua utilização na gestão administrativa dos recursos humanos. O módulo de ponto, acessos e tempos pode ser um importante auxiliar da gestão administrativa dos recursos humanos, em particular para o controle da assiduidade e para o processamento dos salários. Temos aqui, à esquerda, a gestão do cadastro dos recursos humanos, que inclui o seu posicionamento na organização e os seus itens remunerativos permanentes. Depois, temos aqui à direita o essencial do processamento das remunerações. É aqui, alimentando os movimentos mensais necessários ao processamento, que se insere o módulo ponto, acessos e tempos. Está no lugar e no papel que assumem os sistemas de ponto tradicionais, mas vai muito para além dos mesmos. Para efeitos da gestão administrativa dos recursos humanos, registadas as entradas e saídas, o sistema detecta as situações de falta, trabalho extra, trabalho noturno e outras situações, com base no horário ou escalonamento de cada empregado e no calendário, no grupo de ponto a que o empregado pertence e nas parametrizações constantes do mesmo, nos eventos de ponto, nos avisos, pedidos e justificações e nas ausências previamente registadas que afetam o empregado, quer em termos individuais, por exemplo, férias marcadas, quer em termos gerais, por exemplo, tolerância de ponto. Toda a informação registada fica acessível a quem se autorizar, inclusive aos empregados, chefias, etc. Algumas das situações detectadas ficam pendentes de análise e decisão, pelos responsáveis e ou pelo Departamento dos Recursos Humanos, decisões a tomar na revisão e fecho do ponto. São exemplo destas situações faltas de picagem, atrasos que ultrapassem os limites definidos, faltas a justificar ou potenciais horas extras. Esta análise de decisão é feita também online, via web, e é possível parametrizar até 3 níveis de decisão. Tratadas as ocorrências do ponto, o sistema permite automaticamente integrar no cadastro do empregado tudo o que for relevante para o mesmo, integrar no processamento dos salários também o que tiver efeitos no mesmo. Vejamos o menu base deste módulo. Deve ser tido em conta que neste menu estão disponíveis muitas facilidades dirigidas às diversas formas como pode ser implementado, das mais simples às mais complexas e automatizadas. Também as facilidades em causa dirigem-se a vários tipos de utilizadores, dos empregados às chefias e ao Departamento de Recursos Humanos. Por isso, na prática, o que irá existir em cada organização são submenus deste menu base, à medida do tipo de implementação e de cada grupo de utilizadores definidos. Temos as opções para a informação de enquadramento envolvidas neste módulo, os grupos de ponto, as pessoas e os eventos, as ligações das pessoas aos grupos de ponto, os logins por grupo de ponto e os eventos relevantes para o ponto. Depois seguem-se as definições dos horários, o escalonamento das pessoas por horário, isto é, cada pessoa não tem um único horário e sim horários diferentes dia a dia, e os códigos de remuneração, que são códigos que resultarão do ponto para efeitos de assiduidade e remunerações. Temos a geração do ponto. A geração do ponto gera para um determinado período de dias, dia a dia, os horários a cumprir por cada pessoa. E também temos a facilidade comum a todos os nossos módulos, a facilidade de importar e exportar dados. Destaca-se aqui a importação de ficheiros das picagens do ponto, feita em outras soluções que não as nossas. Temos as principais formas de registro do ponto. Primeiro, o registro individual pelos próprios, após terem feito o seu login no sistema. Temos duas opções. Uma que só permite o registro em tempo real, isto é, a data e hora do registro é dada pelo sistema. E outra, que permite ao utilizador indicar a data e hora para o registro, chamando-se por isso ponto diferido. Depois temos aqui situações em que o sistema já está aberto e só se introduz um código que pode ser feito pelo próprio ou por um terceiro. Finalmente, temos esta opção, input por contacto, proximidade, que funciona de uma forma semelhante, mas em vez do código ser digitado, existe um cartão, um dispositivo RFID ou outro meio, inclusive por impressão digital, que desencadeiam o registro. Seguem-se as presenças de um determinado momento, bem como os avisos, pedidos e justificações introduzidos no sistema pelos utilizadores. Esta facilidade de se saber a qualquer momento quem está presente é importante em termos do dia-a-dia das organizações, mas é inclusive uma exigência legal em muitos países por razões de segurança em caso de emergência.
Após o registro do ponto, segue-se a revisão do mesmo. A revisão começa com a opção de consulta dos acessos, a que os próprios empregados podem aceder e dessa forma percebem-se de alguma eventual anomalia. Segue-se aqui esta opção de acerto de acessos, que visa possibilitar a quem estiver autorizada uma correção expedita dos acessos eventualmente incorretos. Aqui temos a opção de revisão propriamente dita, feita pelos responsáveis da revisão, em que se revêem eventuais anomalias nos registros, por exemplo, esquecimentos, e se confirmam os registros como válidos para o passo seguinte. O passo seguinte é, nesta opção, o fecho para a assiduidade, isto é, a geração do reflexo na assiduidade dos registros que a revisão confirmou como relevantes para a mesma. Uma vez fechado o período, os reflexos na assiduidade do fecho, parte dos quais constituirão input para as remunerações, podem ser vistos aqui nesta coluna. Temos aqui as ausências e as horas extras. Seguem-se depois uma série de outputs, estatísticas e mapas definidos pelo utilizador de acordo com as facilidades do nosso interface. Vamos então ver mais em detalhe todas estas facilidades. Os empregados e as pessoas em geral a quem se destinam as facilidades de ponto deste módulo estão organizadas em grupos. O sistema permite também definir e registar eventos, que depois terão reflexos no ponto. Por exemplo, o registro de eventos de tolerância de ponto ou de férias coletivas na terminologia brasileira dispensa ao empregado marcação do ponto nas datas em questão. Vejamos. Entrando em grupos de ponto, vemos que neste caso temos 4 grupos. Os administradores e diretores, os administrativos da sede, os quadros da sede e os trabalhadores de fábrica. Podem-se criar os grupos que se pretenderem e para cada grupo pode ser definido o tipo de controle a considerar para efeitos do ponto. Entrando em pessoas e empregados, vamos ver um cadastro básico das pessoas a considerar. Vamos consultar um registro. Consultando, podemos ver que a informação poderá ser mais ou menos completa, sendo que é uma informação partilhada por outros módulos nossos, que eventualmente também estejam subscritos. Só para o uso do ponto, muita dessa informação pode ser dispensada. Temos ainda neste grupo de facilidades os eventos de ponto. Tratam-se de eventos com efeitos coletivos, isto é, afetam toda a empresa ou pelo menos um grupo de ponto. É o caso de uma tolerância de ponto, um fecho da fábrica para férias, etc. O sistema prevê várias modalidades de horários. Horários únicos tradicionais de segunda a sexta-feira, com os períodos de trabalho sempre iguais. Horários de ciclo semanal, em que para os 7 dias da semana se indicam dia a dia os períodos de trabalho, que podem ser diferentes ou nem existem para alguns dos dias. Horários por escala, de ciclo qualquer, em que se desenvolve uma escala ao longo de um ciclo que pode começar em qualquer data e ter qualquer número de dias. Horários por escalonamento, sendo o mesmo carregado dia a dia, empregado a empregado. Mas os horários de ciclo semanal são os mais típicos do ponto, por isso os exemplos do presente vídeo baseiam-se neste tipo de horários. Vejamos resumidamente a questão dos horários, escalas e escalonamentos. Na opção de horários, são definidos os horários dia a dia da semana para as pessoas que têm um único horário. No caso da pessoa ter horários diferentes dia a dia, temos a opção de escalonamento. Para uma determinada data, vamos definir dia a dia qual é que é o horário da pessoa. Para isso, dispomos de uma ajuda, onde clicamos e nos aparecem os horários diários que nós podemos selecionar para identificar para aquele dia qual era o horário a fazer por este empregado. No caso de existirem algumas ausências planeadas, podemos também marcar logo neste mapa. Por exemplo, se vimos aqui este empregado vai estar de férias o mês todo. Com base na informação existente no sistema, o ponto é gerado para um determinado período. Gerado o ponto, o sistema passa a dispor da indicação dia a dia, da identificação de quem deve marcar o ponto, das horas de entradas e saídas previstas, dos períodos que devem ser considerados horas extras, trabalho noturno, etc. Assim, e de acordo com o registro concreto das entradas e saídas, que veremos adiante, o sistema vai poder determinar automaticamente desvios em relação aos horários, faltas, horas extras, etc. Adicionalmente, e tendo como base o ponto gerado, o sistema permite ainda disponibilizar mapas de ponto por pessoa, mapas de ponto por dia.
Estes mapas podem ser disponibilizados no sistema, enviados e ou afixados, de forma aos empregados serem informados dos tempos de trabalho que têm de cumprir dia a dia. Isto é importante, sobretudo quando se tratam de horários variáveis que assim são pré-planeados. Disponibilizado o sistema, as entradas e saídas, como atrás referido, podem ser registadas a partir de qualquer ponto com acesso à web. As entradas e saídas são, em regra, registadas em tempo real, com data e hora do sistema, mas também é possível, para quem estiver autorizado, indicar as suas entradas e saídas em tempo diferido, indicando a data ou hora pretendida, bem como introduzir no sistema outros movimentos de informação, muito para além do que permitem os dispositivos de ponto tradicionais. Vejamos. Nesta área de facilidades, vamos exemplificar o ponto por login. Os empregados no seu próprio computador ou na recepção ou mesmo no dispositivo móvel têm acesso a um painel como o que se vê aqui e no qual, por um simples clique no I ou no F, ou tocando com o dedo se for touchscreen, dão início ou fim a um período de trabalho. Neste caso, vê-se o histórico dos últimos 5 períodos, entradas e saídas de cada período. Pode-se ainda fazer coisas mais avançadas, como registrar mensagens ou pausas. Isto é um controle de ponto e muito mais, sem necessidade de dispositivos tradicionais e extremamente flexível. É a vantagem de estarmos na nuvem. Em paralelo com o registro das entradas e saídas, as picagens de ponto, o sistema disponibiliza uma facilidade para avisos, pedidos e justificações. Com esta facilidade, os empregados podem avisar com antecedência que vão estar ausentes num determinado período, por razões pessoais, serviço externo para a organização, formação, etc., pedir o acerto de uma sua picagem que esteja em falta ou incorreta no sistema, justificar uma ausência passada ou futura, etc. Quando aplicável, estes registros podem necessitar de aprovação superior ou do Departamento de Recursos Humanos. Podem ser definidos até 3 níveis de aprovação. Vejamos. Os avisos, pedidos e justificações são uma facilidade essencial para gerir o ponto, as presenças e as ausências e o trabalho dos empregados em geral. Neste exemplo, vemos aqui um conjunto de itens relativos ao empregado 3001, Maria Maia. Como podemos ver, vão desde uma manhã em serviço externo, uma ausência para um exame, um pedido de correção de um esquecimento na picagem de ponto, uma consulta médica, a todo o tipo de itens que a organização acha relevantes. O empregado insere estes itens, ficam logo disponíveis em termos informativos, para datas passadas ou futuras. Segue-se depois o tratamento dos mesmos, nomeadamente para justificar ausências, tratamento que pode implicar aprovações para que sejam aceitos. Toda a informação registada é passível de ser disponibilizada aos empregados para efeitos informativos, podendo do acesso à mesma resultar a necessidade dos empregados pedirem algum acerto ou indicar alguma justificação. Igualmente, as chefias poderão ter acesso à mesma, não só para efeitos informativos, mas também para aprovar ou não alguns pedidos e justificações. Obviamente, o Departamento de Recursos Humanos terá acesso à mesma para diversos fins. Finalmente, algumas pessoas, como recepcionista, telefonistas, responsáveis pela segurança, poderão ter acesso instantâneo para saber se uma pessoa está ou não no edifício, se deixou algum aviso, inclusive se está previsto estar ou não numa determinada data e hora futura. Exemplifiquemos. A informação registada fica acessível para quem dela necessitar e tenha autorização para o fazer. Em particular, os empregados e chefias têm disponível a consulta de acessos. Como vemos, esta facilidade vai apresentar empregado a empregado, por data, os pares de entrada e saídas. Também apresenta mensagens registadas pelo empregado no ponto e outras observações. Neste caso, o empregado registou que chegou atrasado porque houve greve dos transportes. Por exemplo, aqui para este empregado, para o mês de junho, temos os pares manhã-tarde, com a respectiva hora de entrada e hora de saída. Temos a quantidade de horas-dia e temos aqui 2 comandos. Um primeiro comando, que é o detalhe, registros e acessos, e um segundo comando, avisos, pedidos e justificações. Neste salto temos entre parênteses um número que é a quantidade de avisos, pedidos e justificações para a data e casa. Como vemos, está tudo a 0, mas aqui embaixo temos um 1. Clicamos e saltamos para um aviso de ausência para um exame. Isto é importante, pois além do empregado avisar, já está a justificar. Desde que seja aceito, eventualmente com a anexação de um documento justificativo digitalizado, fica tudo regularizado.
Uma vez registadas as entradas e saídas de um determinado período, o sistema determina automaticamente as faltas, os desvios, as horas extras, etc. Porém, em geral, não se pode considerar esta determinação automática como definitiva. Existem muitas situações que terão de ser avaliadas e aceitas pelos responsáveis antes de produzirem os seus efeitos, nomeadamente nos salários. São exemplos: faltas determinadas por não marcação do ponto, mas para as quais os responsáveis sabem haver uma justificação. Por exemplo, um esquecimento ou a pessoa em causa ter estado em serviço no exterior. Desvios que os responsáveis, apesar de ultrapassada a tolerância, podem considerar que não devem ter quaisquer efeitos. Horas extras, que pelos seus efeitos nos custos e salários, têm em geral de ser aprovadas pelos seus responsáveis, etc. Por isso, é necessário que o ponto tenha uma revisão antes do seu fecho produzir efeitos. Este processo de revisão-fecho e integração consiste basicamente em procedimentos administrativos de revisão-aprovação dos registros originais do ponto, com eventual complemento da informação introduzida pelo empregado e fixação dos efeitos. Fecho do ponto para o período em causa, com alimentação automática dos efeitos para a tabela das ausências e horas extras de tempos de trabalho. Aprovação já sobre as tabelas de ausências e horas extras de tempos de trabalho, para integração definitiva no cadastro do empregado e no processamento dos salários. Todo este processo é tratado online e via web, envolvendo os diversos agentes, os empregados e os chefes, outros responsáveis e o pessoal do Departamento de Recursos Humanos. Estando parametrizada, a listagem da revisão com que se trabalha é deste tipo. Aqui à esquerda temos as picagens de cada tempo. Neste caso, em relação ao tempo 1, temos uma entrada às 9h08 e uma saída às 13h11. Aqui do lado direito temos o horário que a pessoa devia fazer e os desvios face ao que foi feito do lado esquerdo. Em destaque, com a cor vermelha, temos as anomalias que o sistema, de acordo com as regras parametrizadas, detectou. Se pusermos o cursor em cima deste A, o sistema explica que esta anomalia é um atraso para além da tolerância parametrizada. Existem várias facilidades para auxiliar quem está a fazer a revisão, sejam pessoas do Departamento de Recursos Humanos, sejam chefias. Aqui em cima temos este botão, que, como diz a ajuda, é para os avisos, pedidos e justificações. Vemos que existe aqui um, ou seja, existe um registro que posso ver. Clico e cá está ele. Uma ausência para fazer um exame. Regresso e tenho outro botão, um salto pós-acertos de revisão. Faço clique e entro num painel que me permite fazer acertos em relação a este empregado dia a dia. Posso fazer todos os acertos que quiser, desde acertar as picagens do ponto, que estão aqui a considerar desvios, e anular anomalias. Desta forma, quando fechar o ponto, os efeitos que irão transitar para efeitos de cadastro e salários estarão expurgados de tudo aquilo que não deve ser considerado para tal. De facto, muitas potenciais anomalias são justificáveis e devem ser eliminadas por quem tem autoridade para tal. O sistema pode disponibilizar as mais diversas estatísticas, nomeadamente parametrizadas à medida, na forma de quadros informativos sobre o ponto, bem como estatísticas individuais. Exemplifiquemos. Em termos de outputs, o módulo é muito versátil e inclui outputs dinâmicos configuráveis, relatórios à medida, estatísticas, quadros e gráficos diversos. Vejamos um exemplo de estatísticas discriminadas por diversos critérios. Neste caso, temos aqui discriminado por mês e por código de ausência. Temos para o mês 11 de 2009, 21 dias de férias, 1 dia de consulta médica, 12 dias de assistência à família e 22 dias de baixa por doença. Podemos ir aos critérios de seleção e agregar mais esta informação, colocando, por exemplo, o departamento e a pessoa. Fazemos OK. E pronto, temos a informação agora mais discriminada. Este tipo de outputs configuráveis é comum aos nossos módulos e muito útil. Vejamos agora um quadro com a possibilidade de ser expresso por simples cliques graficamente. Vamos pedir aqui o ano 2007. Fazemos OK. Aqui temos o quadro resultante com a evolução mês a mês de cada tipo de ausência. Podemos, através de um simples clique, aceder aos gráficos. Cada gráfico por si pode ser explorado. Por exemplo, posso transformar esta pie num gráfico de barras. Podemos também autonomizar estes gráficos para imprimi-los, usar em relatórios, etc. Estas potencialidades deste módulo, em termos de outputs, são mais um dos fatores que nos diferenciam.
Neste vídeo apresentámos o módulo Ponto de Acesso e Tempos com o detalhe necessário para uma primeira avaliação do seu interesse para a vossa organização. Lembramos que a implementação deste módulo pode ser autónoma em relação aos nossos restantes módulos de recursos humanos. Só por si este módulo poderá acrescentar bastante valor às organizações. Também deve ser tido em conta que para cada organização deve ser escolhida com muito cuidado a forma de implementação do módulo. Isto para não sobrecarregar situações que podem ser simples com complexidades desnecessárias, mas também para não deixar de responder a situações mais complexas se necessário e se trouxer valor para a organização. O vosso caso concreto poderá ser aprofundado em diálogo connosco para uma melhor análise das vossas necessidades e das respostas que temos para elas. Nós e a rede de parceiros em que nos integramos estamos inteiramente disponíveis para ouvir e apoiar.